Oi de novo. Então, voltando aqui para falar sobre o segundo capítulo estudado, foi o nascimento e a evolução do discurso musical. Na época, para as composições, o que inspirava a composição era o texto, era a poesia. Então, a partir da poesia que os compositores tinham a inspiração para criar as suas obras. Então surgiu a ideia de fazer da própria palavra, do diálogo, o fundamento da música. Então a música acaba se tornando mais dramática, com o uso de argumento, persuasão, problematização, negação e conflito também. E uma coisa que contribuiu para o surgimento desse estilo foi a antiguidade. Eles se inspiraram na ideia que eles tinham do drama grego. Para eles, o drama grego era algo cantado, não falado. Um dos grupos mais conhecidos dessa época foi a Camerata Florentina, formada pelos músicos Caccini, Peri, não sei como pronuncia, e Galilei. No caso, Galilei pai, não Galilei Galileu filho, é o Galilei pai que fazia parte dessa camerata. Dessa forma começou a nascer então a ópera, e as primeiras óperas de Peri e Caccini, elas tinham ótimos livretos, porém do ponto de vista musical elas eram consideradas medíocres. Uma figura que o Nicolau aborda, né, constantemente aqui no começo desse capítulo é o Caccini. O Caccini, ele coloca as coloraturas e os ornamentos nas obras dele apenas para reforçar a expressão da palavra. Ou seja, para eles o diálogo, a conversa, a palavra era mais importante do que a melodia, do que na verdade até da harmonia. Para ele a harmonia via em segundo plano e era quase para não ser escutada. E ele chega até a mencionar que Caccini considerava o contraponto algo do diabo. Ele então aborda que aqui a música, ela, como eu falei, ela vinha em segundo plano e a importância era dar o máximo de compreensão ao texto e interpretá-lo tão expressivamente quanto possível. Essa nova forma, então, da música, não existe repetição, não é comum, na verdade, a repetição de palavras. Por quê? Porque eles simulam mesmo, né, um diálogo. E normalmente no diálogo a gente não fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Normalmente quando a gente repete alguma palavra, alguma frase, é porque a pessoa com quem a gente conversa não entendeu, não ouviu o que a gente falou, ou então quando a gente quer enfatizar algo. E era isso que ele retratava nas obras dele. Essa nova música, então, ela foi chamada de monodia. E Caccini explica que o ouvinte deve ouvir como as pessoas falam entre si, como pessoas de diferentes condições, classes sociais se comunicam, como elas conversam e como elas discutem também. Este novo estilo, o Nicolau fala, este novo estilo não foi elaborado pelos compositores de formação clássica, mas por diletantes e cantores. Então, chegou uma pessoa para revolucionar ali, de novo, obviamente, a cena. E esse cara muito legal foi o Monteverdi. Ele foi o maior compositor de madrigais do seu tempo e ele dominava a arte do contraponto nos seus mínimos detalhes. Ele abordou o domínio primitivo da declamação musical. Isso foi considerado uma verdadeira revolução para a época, né? O Monteverdi, o que é interessante é, ele se inspirava nessas novas ideias, mas ele não aceitava os dogmas dessas novas ideias. Tanto que ele dominava, né, como eu falei ainda agora, a arte, né, do contraponto. E a partir de 1605, Monteverdi ele começa a elaborar o seu vocabulário dramático musical. Ele começa a elaborar de forma realmente sistemática. Outro fato interessante sobre Monteverdi é que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tomava muito cuidado para procurar a expressão musical correta para aquela determinada expressão verbal, né? Digamos assim. Então, para cada emoção humana, para cada palavra e para cada fórmula de linguagem havia também uma expressão musical. Lembra que no último vídeo eu falei sobre ele ter feito as notas repetidas, né, para poder exprimir o sentimento de cólera, de agitação. Pois bem, além, né, dele ter feito isso, foi preciso que Monteverdi também explicasse que essas notas repetidas, elas tinham um significado extramusical, um sentido dramático e até mesmo corporal. E esse elemento corporal dramático foi muito revolucionário também.
Então aqui começa a ser necessário as mímicas, os gestos e o movimento do corpo inteiro. A linguagem sonora dramática esclarece e realça o conteúdo expressivo da palavra, e ela também comporta o movimento corporal. Fazendo uma citação então do Nicolau, ele fala bem assim: para mim, só existe de fato o drama musical quando todos estes elementos aqui citados, inclusive o corporal, se acham reunidos. Monteverdi, ele foi o primeiro grande dramaturgo da música a integrar o gesto à composição também. Como a gente falou, né, ele começou a sistematizar o vocabulário, né, seu vocabulário musical, e ele conseguiu um repertório de figuras tão interessante que ele consegue, para uma mesma expressão verbal, para uma mesma palavra, ele consegue dar diferentes sentidos, diferentes expressões musicais também. E isso somente muito mais tarde, o Nicolau ele relata aqui no livro, somente em Mozart e muito mais tarde em Verdi, é que provavelmente encontramos algo semelhante. Pulando então um pouquinho as páginas aqui, né, do capítulo, ele chega numa área interessante para mim, né, que foi a questão do Mozart. Mozart, então, ele já tinha um conhecimento acumulado, né, de todas essas épocas precedentes, e inclusive, obviamente, né, a arte do contraponto, né, do barroco. Uma coisa interessante e que eu achei muito engraçada, cômica do Mozart, é porque ele relata aqui que o Mozart ele se recusava a escrever aos papagenos. Papagenos é todo ouvinte que se contenta em achar uma coisa bela sem saber o porquê. Então, Mozart ele escrevia as suas obras para pessoas cultas, pessoas que entendiam o que ele queria dizer e não para pessoas que só queriam ouvir o belo. Uma citação que eu achei muito legal que ele coloca aqui é que o pai de Mozart, ele pediu, praticamente implorou para que o filho escrevesse para as pessoas que não eram tão entendidas assim, né, da área da música. Então, na ópera Idomeneo, o pai dele temia que ele se dirigisse somente aos conhecedores. E aí ele coloca um trecho da carta. Eu te recomendo no teu trabalho não pensar somente no público musical, mas também naquele não musical. Não esqueças, portanto, o que se chama popolare. Este também tem grandes orelhas de asno para serem afagadas. Mozart, então, ele vai buscar alguns novos ingredientes também para as suas óperas e ele acaba encontrando, né, ele acaba se inspirando nas óperas francesas, onde o que acontece, o elemento musical estava sempre subordinado à linguagem. Então, de uma forma literalmente sem querer querendo, ele acaba retornando as origens do drama musical, com a ópera francesa. Semelhanças, então, que nós encontramos em Mozart e em Monteverdi é o drama, o diálogo, a palavra isolada, o conflito, a resolução, e não apenas uma poesia composta como um todo, mas também a música instrumentalmente. Essa dramaticidade, essa dramaticidade na música acaba se perdendo na geração seguinte, principalmente por causa da Revolução Francesa e as consequências culturais, sociais e políticas da época também. O ouvinte torna-se um desfrutador inundado e inebriado de sons, como diz Nicolau. Lembra que no último vídeo também eu falei, eu elogiei o Nicolau sobre a forma como ele coloca a opinião dele. E aqui, novamente, eu faço esse elogio a ele, porque ele coloca a opinião dele de forma clara, sucinta, direta e, obviamente, com gabarito, né? Essa é a opinião dele. Ele fala bem assim: na minha opinião, é exatamente aí que se encontram as raízes da nossa total incapacidade de compreender a música pré-revolucionária. Penso que pouco compreendemos tanto Mozart como Monteverdi, quando os reduzimos unicamente ao belo. Nós buscamos Mozart pelo prazer, para nos deixar enfeitiçar pelo belo, pelas belezas, pela felicidade mozartiana. Então, lendo mais um pouquinho as coisas que ele fala, será que nossa cultura musical deve reduzir-se àquilo que nos proporciona um pouco de beleza e paz após um dia cheio de trabalho e de preocupações? Será que esta música não tem mais nada para nos oferecer? A música eloquente em forma de diálogo nunca é meramente beleza sonora. Ela é transbordante de paixão, cheia de conflitos espirituais, inclusive cruéis, mas que quase sempre se resolve. Bom, esse foi o trabalho, esse foi
sucintamente os 2 capítulos, né, do Barroco ao Classicismo e o Nascimento e Evolução do Discurso Musical, de Nicolau Harnoncourt. Realmente, eu amei fazer essa leitura, eu achei incrível também como eu disse, a forma como o Nicolau coloca a expressão dele e como ele, inclusive, explica todo o trajeto. É uma forma muito didática, eu achei muito didática e muito rica em detalhes também. E aí eu tive curiosidade para procurar também um pouquinho o Nicolau regendo uma orquestra. Chegou a ser gravado, tá no YouTube, se eu não me engano, o nome é um documentário que tá todo em inglês e é Harnoncourt Rehearsal Beethoven, alguma coisa assim, é Nicolau, ensaio de Beethoven, alguma coisa, e tem duração de uns 45 minutos e mostra o próprio Nicolau Harnoncourt regendo uma orquestra e mostra comentários dos músicos sobre a regência dele, sobre as obras. E é um documentário incrível também e fez total sentido visualizar a pessoa, Nicolau Harnoncourt, o regente Nicolau Harnoncourt, ver ele trabalhando e fez todo sentido o que a gente lê nessa obra dele, então foi incrível. Super recomendo tanto a leitura do livro, eu quero muito ler esse livro completo, e também esse documentário que foi incrível também.